O tema da mensagem de hoje é assumindo a responsabilidade. A primeira irresponsabilidade presente na Bíblia está em Gênesis. Foi quando Deus viu Adão e perguntou: Adão, você comeu do fruto proibido? Adão respondeu: A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Então Deus perguntou para a mulher: Você comeu do fruto proibido? E Eva respondeu: A serpente me enganou e eu comi do fruto. Então nós vemos a primeira irresponsabilidade. Vemos que Adão pegou a sua responsabilidade e jogou a culpa na mulher. Já Eva pegou a sua responsabilidade e jogou a culpa na serpente. Aqui em Romanos 14:12 está escrito assim: Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, nesse ponto, nessa passagem, nós vemos que essa questão da gente pegar a nossa responsabilidade e pôr a culpa no outro é uma coisa muito comum e que veio desde o início. Então, nós temos essa mania de pôr a culpa no outro, não assumir a responsabilidade e atuamos muitas vezes como criança. Não é minha culpa. Aconteceu que ele errou e por isso que eu agi dessa forma. Sendo que desde o começo, o certo seria Adão ter assumido a responsabilidade, ter falado: ai, Senhor, eu comi, eu errei. Né? O certo seria Eva ter falado: eu errei, eu desobedeci, eu comi desse fruto. Então, é muito importante a gente assumir a responsabilidade. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Ponto número 1. A responsabilidade nasce do fato de pertencermos a Deus. Não somos de nós mesmos, somos criados, sustentados e chamados por Deus. Portanto, viver é responder. 1 Coríntios 6,19 diz: Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Então, é muito importante a gente primeiro entender isso. Nós não somos de nós mesmos. Porque muitas vezes nós pensamos: a vida é minha, esse corpo é meu, eu vou fazer dela o que eu quiser. A irresponsabilidade nasce do fato da pessoa pegar e abrir mão de algo que ela deveria assumir e praticar, dela tomar o posicionamento. Um dos exemplos é o homem, que muitas vezes não assume a responsabilidade como sacerdote da casa. Muitas vezes você, homem, não assume a responsabilidade de trazer o alimento, não é provedor, deixa sua mulher preocupada em sustentar a casa. Muitas vezes você esquece de ser um bom esposo, de trazer palavras de conforto para sua esposa, de estar ali fazendo esse suprimento psicológico, deixa os filhos fazerem o que quiserem. Muitas vezes você, homem, tem uma atitude infantil, vai jogar bola, fica horas no videogame e abre mão da sua responsabilidade de homem da casa. E muitas vezes a mulher também. Muitas vezes você, a mulher, esquece de ser uma mulher de Deus, esquece de ser ali a coluna da casa, de ajudar o esposo nos momentos de crise. Muitas vezes você esquece de ser uma mãe que realmente está ali ajudando os filhos no crescimento espiritual, se foca só em si mesma. Então é muito importante a gente assumir a nossa responsabilidade. E um exemplo para todos como cristão é que muitas vezes a gente pega essa nossa responsabilidade como cristão e deposita muitas vezes naquela pessoa da igreja. Falamos: não estou indo na igreja porque teve uma mulher que me perseguiu, acabou com o meu chamado, então eu não estou mais congregando. Ou fala: não, o pastor me magoou, então eu não vou mais na igreja. E esquece que muitas vezes o que importa é Deus, é Jesus, é a gente olhar para o alvo e não ficar olhando para as pessoas ao nosso redor. A palavra diz que nós vamos responder pela nossa vida diante de Deus. Outro exemplo que acontece é que às vezes a pessoa fala: não, eu não vou na igreja porque o meu esposo não vai, então eu não vou também. Sendo que a salvação é individual, o crescimento é individual. Então a gente tem que assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Porque quando a gente chegar diante dele, não adianta vir com desculpa. Não adianta a gente vir e falar: não, Senhor, eu não estava congregando porque a minha família não ia. Então a culpa é deles. Porque o que aconteceu? Quando a gente volta ali na história de Adão e Eva, os dois tiveram consequência dos seus pecados. Não foi que Deus olhou e falou: é verdade, Adão, tadinho de você. A sua mulher te deu a fruta, então não vai acontecer nada, não. Deixa pra lá. Não, os dois colheram consequências da falta de responsabilidade. Então nós temos que aprender a assumir a nossa responsabilidade, fazer o que Deus manda para cada um, cumprir o nosso rol
e falar: Senhor, está feita a minha parte. Eu poderia dar vários outros exemplos de como devemos assumir a responsabilidade. Em 1 Coríntios 13:11 diz: Quando eu era menino, falava como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, a gente vê que assumir a responsabilidade é deixar de ser menino, é deixar de ser infantil, deixar de ser imaturo espiritual. É a gente amadurecer e se posicionar e assumir o que Deus mandou para cada um. Eu finalizo com essa frase: assumir a responsabilidade é dizer diante do Senhor: se pequei, confesso; se errei, corrijo; se caí, levanto; se recebi um chamado, eu respondo. Eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. E não esqueça, você é amado.